Bom dia, queridos, aqueles que chegaram depois. Vou continuar. O irmão falou do que vai acontecer hoje. Eu vou falar do que vai acontecer ainda amanhã. Amanhã à noite, às 7h30 da noite, vamos estar na igreja de Filadélfia. Tem alguém daqui lá? Ó, temos alguns aqui. Então, amanhã vamos lá prestigiar vocês também. E esperamos que aqui os irmãos desta igreja possam também dar uma esticadinha até lá, né? Para a gente poder conversar e concluirmos esse final de semana sobre família aqui nessas igrejas, tá bom? Bom, esse é um momento muito especial em que a gente costuma abrir a palavra do Senhor. E eu não vou fazer diferente. Eu não sou uma pregadora. Eu sou palestrante. E existe uma diferença nisso, tá? Mas pregador é o meu marido, inclusive foi com o pastor Marcos lá para Filadélfia agora. Eu sou palestrante, mas eu creio, aprendi com ele inclusive, de que esse é um momento muito especial do sábado. É um momento de adoração ao nosso Deus, não que a gente não adore os outros, mas é um momento em que Deus fala com a gente. Eu gostaria muito que o Senhor nesse momento pudesse realmente nos alcançar. Por isso, antes de abrirmos a nossa Bíblia, para meditarmos naquilo que o Senhor preparou para nós nesta manhã, gostaria que vocês fechassem os olhos, fechássemos todos para falar com Ele. Grande Deus e poderoso Pai, obrigada, Senhor, porque em Tua infinita misericórdia e graça, permites que, mesmo em nossa pecaminosidade, possamos acessar o Teu trono através de Cristo Jesus. Por favor, envia o Teu Espírito para abrir a nossa mente e o nosso coração, e assim possamos, nesses instantes, aprender um pouco mais do Teu desejo para a nossa vida, para a nossa família. Obrigada por tudo, rogamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de São João, no capítulo 5, versículos de 1 até o versículo 9. É uma história conhecida, é uma história bem conhecida. Quem conhece a palavra de Deus sabe. É uma história prática, é uma história que tem muito inspirada. E eu quero só compartilhar com vocês e destacar aquilo que ela me emociona, aquilo que ela traz para mim. E isso creio que a gente podendo compartilhar, podemos crescer juntos nessa manhã. A história bíblica é da cura de um paralítico. E o relato bíblico começa dizendo assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus. E Jesus subiu para Jerusalém. Ora, ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia de certo tempo, agitava a água, e o primeiro que entrasse no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Esperando versículo 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, outro desce antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. 9. Imediatamente o homem se viu curado, pegou o leito, pôs-se a andar. E esse dia era sábado. É uma história conhecida, não é? Mas ela tem alguns pontos interessantes e eu quero compartilhar com vocês. Quando eu lia essa história, quando a gente tem, existe uma coisa muito interessante com o nosso cérebro. Se eu falar algo para você, que você já ouviu falar, já viu, já vivenciou, o seu cérebro faz um link daquela imagem e ele traz essa imagem para a sua mente, e aí você tem agora uma referência daquilo que está acontecendo. Então, quando falava sobre um tanque aonde tinha uma multidão de enfermos, o meu cérebro criava uma imagem disso. E a imagem é uma multidão. O tanque tem que ser o quê? Grande. Então eu pensava mais ou menos numa piscina olímpica. Era mais ou menos o que o meu cérebro imaginava.
E quando eu pensava nisso, né, eu imaginava centenas, dezenas, multidões, muitos adoecidos ali ao redor. E qual não foi a minha surpresa ou decepção quando há mais ou menos uns 7 anos viajamos com a família lá para as terras bíblicas, para Israel, e podemos entrar pela porta das ovelhas. Meu marido disse: vamos entrar pela porta das ovelhas para vermos já o tanque de Betesda. É a história bíblica. Quando a gente vai para lá, a gente quer viver essa história bíblica. E que decepção quando eu entrei pela porta das ovelhas e que eu vi, claro, o tanque é só ruínas hoje, mas está lá o tamanho dele. Fiquei impressionada com o tamanho. Ele era mais ou menos até aquela porta e até o 3º, 4º banco, no máximo. E eu disse: mas como era possível ficar aqui uma multidão de enfermos? Vocês conseguem criar uma imagem mental? Hoje nós temos higiene, nós temos asepsia, nós temos uma série de fatores que ajudam a gente com relação à nossa saúde, né? Imagine aquele tempo, não havia nada disso. Uma multidão de enfermos estava ali, coxos, aleijados, com todos os tipos de enfermidade. Eu imagino que aquele lugar não era muito agradável. Eu imagino que havia um odor, né? Pessoas feridas, machucadas. A gente não sabe que tipo de adoecimento. A Bíblia cita alguns. Mas as pessoas estavam ali porque elas tinham uma crença. E a crença era: a água se mexia em tempos. Um anjo. A crença era que um anjo mexia a água. E o primeiro que caísse ali, esse seria curado. Além de ser uma crença, essa era uma grande esperança. Tão grande que foi capaz de deixar um homem ali por 38 anos. 38 anos é uma vida. 38 anos ali naquele lugar, com a crença de que a água o curaria. Eu quero que vocês gravem isso. A crença dele é que a água traria a cura. Ele só precisava ser o primeiro a tocar na água quando ela se movesse. Imagine que só o primeiro era curado. Ele estava ali há 38 anos aguardando esse momento espetacular, quando a água mexia e ele poderia receber a cura. Essa era a crença. Sabe o que é uma crença? Uma crença é uma certeza. Uma crença é uma convicção. E todos nós temos crenças. Temos várias crenças. Sabe uma coisa interessante sobre as crenças? A crença é uma convicção, a crença é uma certeza, a crença é um modo de viver, a crença é um direcionamento, mesmo que ela seja equivocada.